E aí pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para vocês. Hoje trazendo aqui para vocês a resolução da atividade da semana 3, tá? A primeira atividade avaliativa de vocês. Tá? Como eu sempre faço, né? Vinha fazendo em cálculo 1, os vídeos que envolvem atividade avaliativa eu faço num vídeo só e já trago todas as questões resolvidas e vou comentando e explicando como que eu resolvi, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vamos direto às resoluções. Então, pessoal, aqui nós temos a primeira questão, né? A questão acho que é simples, porém que o enunciado é um pouco carregado, eu acho, né? Mas não tem segredo. Basicamente aqui ele está explicando o que é o teorema do Fubini, né? Que basicamente ele diz o seguinte, né? Que quando eu tenho essa integral dupla aqui, ó, tanto faz a ordem que eu integre. Eu posso integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Esse resultado vai ser a mesma coisa, vai ser igual se eu integrar em relação a x e depois a y, tá? Vocês vão entender aqui mais para baixo na resolução. Então o que importa mesmo está aqui, ó, né, que é o enunciado. Aí aqui diz o seguinte, né? Sabendo disso, determine o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide elíptico, tá? Não se assuste com o nome. E os planos x igual a 2 e y igual a 2. E além do mais, né, os três planos coordenados, que basicamente é aqui, né, o plano aqui, né, do x, o y e o z, tá? Aí fala o seguinte, né, que é para comprovar. Comprove aqui o teorema de Fubini para esse exercício, fazendo o cálculo da integral dupla a partir das duas ordens de integração possíveis. Então a gente vai integrar em relação a x primeiro a y e depois vai fazer a mesma coisa, só que em relação a outra variável. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, né? Então aqui eu desenhei um esboço, tá? Porque aqui o que é o complicado aqui é esse paraboloide elíptico. Mas os planos mais simples a gente consegue desenhar. Então eu fiz aqui, né, o x, o y e o z. E ele fala primeiro o seguinte, né, que o nosso sólido é limitado pelo plano, né, x igual a 2. Então eu vim aqui em x igual a 2 e fiz um plano, tá vendo? Esse plano aqui continua para cima, tá? Por isso que eu não fechei aqui. E y igual a 2. Então eu vim aqui em y, fiz um outro plano, que é a mesma coisa, continua, isso aqui vai embora. Então aqui a gente vai ter esses dois planos. E teria esse paraboloide elíptico, né? Ele é um pouquinho chatinho de desenhar, mas se você isolar o z aqui, né? Você tem que isolar o z, tá? Isola o z, deixa tudo em função de z. Aqui a gente tem aqui, né, em função de x, em função de y, e aqui a gente vai deixar em função de z. A gente passa todo mundo para o outro lado e isola o z, tá? Isso aqui, se você jogar lá no GeoGebra, é uma geometria mais ou menos assim, ó. Ele sobe aqui assim, é bem chatinho de enxergar até. Mas aqui não vai ser necessário, porque a gente vai integrar aqui já essa função, tá? Porque essa função de z, ela depende de x e de y, né? Então é um negocinho complexo. Mas o que você tem que fazer é o seguinte: pega essa função, isola o z. Isolando o z, vamos ter isso. Temos os dois limites que nos foram dados, os dois planos, x igual a 2 e y igual a 2. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar aqui os limites de integração, tá? Para esse caso é uma integral dupla, né? Então o z aqui, ó, não é necessário esse z, tá? Por isso que não coloquei nada. Então, tendo como base, né, esses planos aqui, ó, vamos primeiro encontrar para x e para y aqui, né, os limites de integração. Então o x ele tem que estar entre, ora, ó, aqui fala o seguinte, que é limitado por esses planos e os três planos coordenados. Então, ó, a gente vai ter um plano aqui, certo? A gente vai ter um plano aqui embaixo. Só para vocês terem uma ideia o que seria isso. Então a gente vai ter essa limitação aqui. Então, se a gente tem essa limitação dos planos coordenados e desses planos que ele já nos deu, então, ó, vai da onde? Aqui vai ter um plano, certo? Então, ó, vai do zero
isso aqui em x, tá? Vai do 0 até quem? Até 2. Então em x vai de 0 até 2. Mesma coisa para y, né? Aqui é o nosso limite. Tem um plano aqui, ó. Vai aonde? Vai de 0 até 2 também em y. De 0 a 2 em y, tá? E como a gente quer saber o volume do sólido que é limitado por esse cara aqui, ó, por essa função, a gente isola o z e a gente vai fazer a integral dessa função. A gente integra essa função em relação a esses limites de integração. Aí a gente vai encontrar qual seria o volume desse sólido, tá bom? Então é isso que a gente fez aqui, ó. Então a gente montou aqui a integral, tá vendo? Integral dupla nesse caso, tá? É a dupla. Que vai de 0 até 2 em relação a y e de 0 até 2 em relação a x, né? E aqui a gente está integrando, no caso, a nossa função z, que é menos x quadrado menos 2y ao quadrado mais 16, né? Aí isso aqui, primeiro estou calculando aqui em relação a x e depois a y, tá? Mas depois a gente vai ter que fazer o contrário também, para poder comprovar esse teorema, tá? Então, ó, dando sequência aqui, calculando a primeira integral então, que é essa, tá? Essa integral aqui, ó. A gente vai integrar primeiro a parte de dentro e depois a parte de fora. Então, a de dentro seria essa integral aqui, ó, né? Que está em relação a x. E a gente fazendo essa integral, né? Integrar todo mundo já sabe, então a gente não vai ficar perdendo tempo nessa parte. Mas basicamente, x quadrado vai ficar x ao cubo dividido por 3, né? Menos 2y ao quadrado. Aqui, como em relação a x, o 2y ao quadrado se comporta como uma constante. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer um x aqui agora, já que não tem nenhum x. Então, fica 2y ao quadrado, que é a constante, vezes o x que vai aparecer, porque estamos integrando em relação a x. Mais 16, também é uma constante, vai aparecer um x. E isso daqui é aplicado para os limites de 0 a 2. Então, ó, de 0 até 2, né? E isso daqui em relação, tudo isso daqui, né, vai estar sendo integrado por essa aqui de fora em relação a y. Então, vamos resolver aqui a parte de dentro. Aonde tem o x, eu vou substituir o 2, menos, substituindo o 0, né? Então, vamos fazer aqui por 2. Então, onde tem x, vou por 2. Então, fica menos 2 ao cubo por 3, menos, onde tem x vai 2, fica 2y ao quadrado vezes 2, mais 16 vezes 2. Agora eu faria menos, né? Menos aplicado em 0. Só que se eu pôr o 0 aqui, ó, vai zerar, porque 0 ao cubo é 0, vai dar 0. Aqui vai dar vezes 0, vai zerar também. E aqui vezes 0 vai zerar também. Então não precisa perder tempo colocando isso. Coloca só a parte que tem um valor aí, que não seja nulo. Então isso aqui em relação a y, a gente vai resolver essa parte interna e depois vai integrar em relação a y. Resolvendo a parte interna, a gente vai ficar com isso daqui, tá? Vocês podem fazer com calma aí. E tudo isso daqui agora está sendo integrado, né, em relação a y. Fazendo essa integral agora em relação a y, aqui é a mesma coisa, né? Menos 8/3 é uma constante. E como eu não tenho y, vai aparecer esse y aqui agora, na hora que a gente integrar. Então fica menos 8/3 vezes y, menos. Aqui, ó, a gente vai integrar esse y ao quadrado, vai ficar y ao cubo, né, dividido por 3, e mais 32 aqui que não tem o y, vai aparecer o y por causa da integral. Isso daqui é aplicado, né, de 0 até 2, certo? Isso daqui é básico, né, pessoal? Por isso que eu estou passando rápido, porque você já sabe integrar. Vocês estão integrando desde cálculo 1, que é uma integral simples, basicamente, né? Então, e agora a gente vai aplicar aqui os limites de integração, que vai de 2 a 0. Primeiro a gente aplica em 2, então onde tem y, porque agora aqui, ó, a derivada está em relação, a integral, desculpa, está em relação a y. Então a gente vai aplicar onde tem y, onde a gente vai colocar o 2, certo? Então fazendo isso, né, colocando o 2 aqui no lugar do y e fazendo já aqui as operações, né, então, ó, menos 8 vezes y, que é 2, dá menos 16 sobre 3, menos 2 elevado ao cubo, fica 8, né? Então fica 4 vezes 8 por 3, e mais 32 vezes 2, que é 64. Resolvendo aqui, ó, a gente vai chegar no resultado
de 48 unidades de volume, tá? Então essa integral deu isso. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai inverter aqui a ordem, né, de integração. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, já que aqui nesse caso os nossos limites de integração são constantes, né? São constantes. É basicamente um retângulo, vamos dizer. Se tivéssemos alguma variável aqui já, por exemplo, o valor com x, assim, aí já não, né? Esse cara teria que vir para fora e se eu inverter vai dar um resultado diferente. Agora, como são valores constantes, tá tranquilo. Aí a gente consegue comprovar esse teorema. Então, a gente integrou aqui primeiro em relação a x e depois a y. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer essa mesma integral, só que agora primeiro em relação a y e depois a x. Pessoal, aqui o procedimento é o mesmo, tá? É a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Você vai integrar isso aqui de dentro primeiro. Mesmo esquema, tá? Então eu não vou repassar tudo de novo, tá bom? Para ganhar tempo. Você vai fazer essa integral interna, vai resolvendo, primeiro aqui em relação a y. Vamos fazer só esse primeiro pedaço aqui, ó, para não ficar dúvida. Então a gente vai integrar isso daqui agora tudo, só que em relação a y. Então agora ao contrário, tá vendo? O x quadrado, ele vai virar uma constante. Por quê? Porque estamos integrando em relação a y. Então o que vai acontecer? Vai aparecer o y junto com o x quadrado, porque agora esse cara é uma constante. Lembra lá de derivadas parciais? Que a gente considerava primeiro o x constante, depois considerava o y constante, e assim vai. Mesma coisa. Aí, aqui ó, menos, então essa primeira parte aqui vai aparecer um y, depois menos 2y ao quadrado. Aqui a gente integra, então fica 2y ao cubo dividido por 3, mais 16, né, que não tem nada, vai aparecer um y. Vamos aplicar o limite de integração, aonde tem y, agora não tem x. Onde tem y, vamos pôr o 2. Vai ficar dessa forma. Resolvendo aqui, a gente vai chegar... Agora a gente vai integrar, né, essa outra parte, né, que é a parte em relação a x, que aqui a gente já resolveu. Vamos chegar nisso e lá no final a gente vai ver que vai dar 48 também. Ou seja, portanto, né, coloquei aqui, ó, aquela integral, né, de menos x quadrado, menos 2y ao quadrado, mais 16, dx dy é a mesma coisa que essa mesma integral dessa mesma função, só que agora dy dx. Aqui, ó, como os limites de integração são iguais para as duas, né? Então aqui não mudou. Mas se aqui fosse 3, por exemplo, vamos supor que fosse 0 a 3 aqui, quando você inverte a ordem, você também inverte a ordem das integrais, né? E ficaria desse jeito. Mas como nesse caso aqui são iguais, ficou bem tranquilo, né? Então, aqui a gente comprovou o teorema de Fubini, tá? Então, espero que tenham entendido essa primeira questão. Aí é só fazer igualzinho tá aqui, ou da forma de vocês que tá correto, tá? Aí aqui na segunda questão. Só enunciado que é complicado, pessoal. Para resolver é muito simples, tá? Então, ó, vamos lá. Para a questão 2. Uma carga elétrica é distribuída sobre um disco, né? Que tem essa equação aqui, né? Que na verdade ele escreveu em forma de inequação, tá? A gente pode escrever como equação para poder desenhar, foi o que eu fiz aqui, ó. A gente vai ver depois. Então, uma carga elétrica é distribuída sobre um disco, né? Então aqui a gente sabe que é a equação do círculo, né? E no caso ele fala que é menor ou igual a 9, né? Então a gente vai entender isso daqui já já. De modo que a densidade de carga em x, y seja, se não me engano isso aqui é o ρ, né? Rho xy igual menos y mais x quadrado mais y quadrado. Que fique confuso. Fica tranquilo, a gente vai entender isso daqui com calma. Então, sabendo disso, determine a carga total no disco. Carga total no disco, medida em coulombs por metro quadrado, né? Então seria coulombs por metro ao quadrado, seria isso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente calcula a carga? Primeira coisa, como a gente vai calcular a carga? A carga ela é dada pela integral dupla de quem? Desse cara aqui, ó, da densidade, tá? A gente integrando aqui a densidade de carga, nós vamos ter, no caso aqui, a carga total no disco, tá? Então,
Fazendo isso, aqui como ficaria? A gente já tem esse valor aqui, ó, essa densidade, que o enunciado nos deu. É isso daqui, ó. Ele já nos deu. Tá vendo? Então a gente tem essa fórmula aqui, vamos chamar assim. E no lugar desse cara, que é essa densidade que a gente vai substituir. Então vai ficar, ó, menos y mais x quadrado mais y ao quadrado. De um diferencial de área aqui. Tá? A gente vai ver o que é. Isso aqui no caso, né, se fossem coordenadas cartesianas, aqui a gente teria, né, esse cara aqui seria o nosso dx dy, certo? Porém, lembra como eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores aí, quando envolve círculo assim, ó, o mais fácil é usar as coordenadas polares, né, ou cilíndricas. Por quê? Porque senão a gente vai ficar com raiz e vai ter que para resolver a integral ficar meio complexa. A gente vai ter que usar a substituição trigonométrica. E vocês viram que isso aí é chato demais. Então, para facilitar os nossos cálculos, a gente faz o quê? Converte para coordenadas polares. Isso que a gente fez aqui. Tá, mas vamos com calma, vamos passo a passo. Primeira coisa, desenha. Se você conseguir desenhar, vai te ajudar muito. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse disco e desenhei. Então, eu falei que nesse caso aqui, ó, que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Por que igual a 9? Porque aí eu consigo esboçar o gráfico, tá? Então, o que a gente lembra lá de geometria analítica? Que x quadrado mais y ao quadrado é igual o raio ao quadrado. Então, aqui não tem o quadrado, então esse 9 aqui, ó, é 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado dá 9, então o raio é 3. E aqui, ó, como não aparece nada, aqui a gente sabe que é um círculo de centro 0 e 0, né? Então a gente tem o centro aqui, ó, sendo 0 e 0, que é esse centro aqui. E o raio é 3. Então aqui, ó, daqui até a borda, a gente tem o raio sendo igual a 3, né? Então é 3 para todo lado aqui, ó. Certo? O que a gente pode fazer agora? A gente pode converter isso daqui, os nossos limites de integração, para coordenadas polares. Porque para esse caso, a gente ia ficar com um negócio bem complexo, né? Ia de menos raiz quadrada, né? Daqui essa parte aqui até mais a raiz quadrada. Então, gente, ia ficar um bicho de sete cabeças, tá? Então, lembra, envolveu circunferência, cilindro, usa coordenadas polares, tá? Facilita muito o nosso cálculo. Então aqui, né, falta escrever aqui, ó, x e y. Então, quando a gente faz isso, nesse caso são duas variáveis, né, x e y. Então a gente vai ter duas regiões aí, vamos dizer assim, né? Tá, quais são as regiões? Em coordenadas polares, o nosso x e y passa a ser o θ e o r. R é o raio, o θ seria o ângulo, tá? Vamos encontrar aqui então, primeira coisa, vamos encontrar a região aqui, ó. Vamos encontrar a região para θ. Qual que seria? Isso aqui é um círculo, certo? Qual é o limite aqui? Qual é o intervalo em que o θ varia? Ora, se é um círculo, né, ele faz aqui, ó, 360 graus, né? Então ele parte aqui, ó, do zero, né, e dá uma volta aqui assim, ó. Ele faz isso, certo? Ele dá essa volta. Essa volta nada mais é do que 2π, tá? 360 graus é igual a 2π. Então a gente sempre usa radianos, tá? E não graus. Então, o nosso θ, aqui, ó, o nosso θ, ele varia de 0 até 2π. Então, ó, θ varia de 0 até 2π. O nosso raio. O raio, lembra que eu disse? Se o raio é 3, ó, então, ó, daqui até aqui é 3, daqui para cá, né? Para cá é 3. Então vai estar sempre variando 3. Certo? Ou seja, então o nosso raio varia de 0 até 3. Correto? Tá, agora a gente já conseguiu encontrar a nossa região aqui. A gente achou a região em função de θ e r. Porém, aqui a nossa expressão ela não está em função de θ nem de r. Então, isso daqui não vai conversar entre eles. Então, a gente precisa agora converter também a nossa equação que vai ser integrada aqui, ó. A nossa função que vai ser integrada, converter também para ficar em função desses dois valores. E assim a gente conseguir fazer a nossa integral.
como a gente faz isso? Tem uma outra relaçãozinha aqui, ó, que é importante vocês saberem, que é esse cara aqui, ó. Como a gente vai fazer uma substituição, então onde tem x, a gente vai escrever r cosseno de θ. E aonde tem y, a gente escreve r seno de θ, tá? Então isso daqui, guarda aí, pessoal, vai usar bastante. Então a gente vai olhar para a nossa função, e aonde tem o x, a gente vai colocar o r cosseno de θ, e onde tem o y, a gente vai pôr o r seno de θ. Então aqui, ó, a gente vai pegar nossa função e vamos fazer as substituições. Menos y, né? Então aqui o y, tá vendo? Onde tem y eu vou pôr r seno de θ. Então fica menos, né? Que já está aqui. No lugar do y eu escrevo r seno de θ. Mais x ao quadrado. Então onde tem x eu vou escrever r cosseno de θ. Então fica no lugar do x r cosseno de θ. Só que esse x está ao quadrado, então aqui fica ao quadrado. Mais y ao quadrado, a mesma coisa, fica o r seno de θ, só que como o y está ao quadrado, a gente põe todo mundo ao quadrado. E o nosso dA, ele passa a ser o r dr dθ. Tá? Esse r aqui, pessoal, não pode esquecer, tá? Ele é o jacobiano, né, que fala da nossa integral aqui. Porque como a gente mudou algumas variáveis, isso daqui seria como se fosse um fator de correção, vamos dizer assim. Tá? Ele meio que corrige aí a nossa integral para não ficar, para não dar um valor diferente, né? Elas passam a ser equivalentes. Então não pode esquecer. Então o dA se torna r dr dθ. Tá ok? E os nossos limites de integração passam a ser quem? Agora esses valores. Então eu sempre prefiro deixar o π lá na integral de fora e trabalhar com valores sem ter o π na parte interna, tá? Que fica mais tranquilo. Mas pode inverter também, tá? Não tem problema, aqui tanto faz. Então, a nossa integral aqui, ó, vai de 0 a 3 em relação aqui, ó, a r, né? E vai de 0 a 2π em relação a θ. Tranquilo, né? Aí, pessoal, antes de sair resolvendo essa integral, a gente vai ajustando e vai deixando ela um pouco mais simples, tá? Que dá para fazer algumas simplificações aqui. Então, nessa parte de baixo, eu não vou estar nem integrando ainda. Eu só vou estar reescrevendo essa parte interna aqui, ó. Tá bom? Vou estar reescrevendo ela para facilitar o nosso cálculo. Então, aqui fica a mesma coisa, né? Menos r seno de θ, mais... Agora aqui ó, eu tenho o r e o cosseno de θ elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro e quadrado do segundo, né? Então é a mesma coisa que r ao quadrado vezes cosseno de θ ao quadrado. Mas, aqui é a mesma coisa, então fica r ao quadrado vezes o seno de θ aqui ao quadrado, r dr dθ. Tá? Então a gente está olhando para cá ainda. A gente vai simplificar mais um pouco aqui, ó. Dando sequência, né? Para vocês entenderem. Dando sequência aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai colocar esse r em evidência, tá vendo que eu tenho o r ao quadrado multiplicando o cosseno ao quadrado e r ao quadrado multiplicando o seno ao quadrado. Então vamos colocar aqui o r em evidência. Então, ó, e a gente agora deixa cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né? Porque ó, se eu fizer r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, eu venho para r quadrado cosseno ao quadrado. Mais r ao quadrado vezes seno ao quadrado, eu volto para o r quadrado seno ao quadrado, certo? E isso aqui lá das relações trigonométricas, tá? Essa parte aqui, ó, de dentro, a gente sabe que é igual a 1, tá? Se você não lembra, dá uma relembrada aí, ó, tá? Nas relações trigonométricas, que isso daqui é fundamental saber, tá? Facilita bastante a nossa vida. Então isso daqui é igual a 1. Então a gente vai ter aqui, ó, r ao quadrado vezes 1. Vai ficar como? A gente fica com esse menos r seno de θ aqui, né? Só que agora o nosso r ao quadrado vezes 1 fica só r ao quadrado, r dr dθ. Ficou muito mais simples, tá vendo? Aí aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai agora resolver essa integral aqui de dentro, tá? Em relação a r. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente já pode juntar esses dois aqui, ó. R vezes o r fica com r ao cubo, certo? Então vamos lá. Vamos integrar essa parte aqui interna, tá? Em relação a r. Vamos lá então. Aqui eu só passei esse r aqui para frente, tá? Para ficar mais fácil de entender,
tá? Então fica menos, né, o seno de θ vezes o r, né, que é um r, fica r ao quadrado dividido por 2. Então fica menos seno de θ vezes o r ao quadrado dividido por 2, mais, aqui como eu juntei, né, r ao quadrado vezes r, isso daqui vai me dar r ao cubo. Agora, integrando esse r ao cubo, fica r na 4 dividido por 4. Vamos aplicar os limites, né, que nesse caso é de 0 a 3. Então a gente faz primeiro para 3 e depois para 0. Então vamos lá, aonde tem o r, tá? Onde tem r, a gente vai por 3. Então fica menos seno de θ, 3 ao quadrado dá 9, dividido por 2. Mais 3 na 4 vai dar 81, dividido pelo 4. Isso daqui agora em relação a θ. Vamos continuar integrando, agora aqui na integral de fora, que é em relação a θ. A integral do seno, tá, pessoal, dá menos cosseno. Só que eu tenho menos cosseno, vezes esse menos está aqui já, fico com cosseno positivo. Então aqui, ó, só reescrevi de novo, fica 9 meios, né, que é a constante, multiplicado cosseno, por conta do sinal aqui, né. Menos com menos dá mais. Então fica cosseno de θ mais 81 quartos, é uma constante. Como eu não tenho θ e a integral em relação a θ, vai aparecer um θ aqui. E isso daqui a gente vai aplicar os limites de integração, que vai de 0 a 2π. Então a gente aplica primeiro para o valor de cima e depois para o de baixo. Então, ó, onde tem θ, a gente vai colocar 2π. Então, 9 meios vezes o cosseno de θ, que agora é 2π, mais 81 vezes o θ, que é 2π também, aqui dividido por 4. Menos, tá? Menos, abre parênteses. Cuidado, tá? De achar que cosseno de 0 é 0, tá? Não é, tá bom? É 1. Então fica menos 9 meios, que já está aqui, né? Cosseno de θ, que agora é o 0. Então, no lugar do θ eu vou pôr o 0. Mais 81 vezes θ, que também é o 0 agora, né? Dividido por 4. Então, vamos simplificar aqui, ó. Essa parte, né? 81 vezes 0 vai dar 0, né? Esse cara aqui, ó. Esse cosseno aqui de 0 vai dar 1. 9 meio vezes 1 dá o próprio 9 meios aqui, tá? Eu tenho esse menos aqui. E aqui, desse lado, a gente pode dar uma simplificada, né? Como que vai ficar aqui, então? Cosseno de 2π. Isso daqui, ó, é igual a 1. Tá? Então, 9 meios vezes 1 fica 9 meios. Tá? Mais esse 2 eu corto com esse 4, né? Simplifico, fico com esse 2 aqui embaixo. Pessoal, caso vocês não consigam fazer assim já direto, pode fazer na calculadora, tá? Passo a passo, que aqui é matemática básica, né? É só resolver as multiplicações e soma, né? Por isso estou fazendo bem rápido, tá? Mas simplificou aqui, né? Fica 1 sobre 2, né? Então fica 81π sobre 2, menos esse 9 meio que já ficou do outro lado. Aí o que vai acontecer? Eu tenho mais 9 meios aqui, menos 9 meios, né? Cancelo esses dois, porque vai dar 0. E só ficou 81π sobre 2. Nesse caso, né, ele pede para calcular em coulombs por metro quadrado. Então a gente coloca aqui, ó, C barra M quadrado, que é coulombs por metro ao quadrado. Então a gente já conseguiu resolver mais uma aí, tá? Pessoal, se tiver dúvida, tá, pode me perguntar depois, volta o vídeo, vê com calma, tá? Que é bem tranquilo de resolver. Vamos aqui agora para a terceira. Essa terceira aqui, pessoal, é bem sossegado de fazer, tá? Bem sossegado mesmo. Então, ó, obtenha o volume do sólido W, que é esse sólido aqui, certo? Representado na figura abaixo, sabendo disso aqui, ó, sabendo que o nosso Z vai de 0 a y ao quadrado. Então aqui do lado a gente já pode fazer a nossa região aqui, tá? De integração. A gente já encontra ela. Opa, Marco, mas por que você colocou menor ou igual aqui, sendo que aqui está só menor? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, ele está falando que o z está entre 0 e y ao quadrado, certo? Por que eu coloquei aqui menor ou igual? Vai dar na mesma, né? Porque se for menor que z, aqui no caso fala que é maior que 0, certo? O z é maior do que o 0, ou o 0 menor que z. Se o z é maior que o 0, né? 0,00000001
é próximo de zero, tá vendo? Então isso aqui tende a zero. Então se eu falar que vai ser igual a zero, vai ser praticamente a mesma coisa, né? Porque é um valor muito próximo. Então por isso que eu coloquei já menor é igual, ou maior é igual, tá? Porque tanto faz ser o zero ou ser um pouquinho menor que o zero, o resultado final vai dar na mesma. Só que assim fica mais fácil de entender, né? Que vai tipo, ó, que nem aqui, ó, o x nosso. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que a gente faz? Já tenta encontrar aí qual que é a sua região de integração. Como? Aqui, ó, ele só nos deu uma informação, porém ele nos deu o desenho. E o desenho tem bastante informação. Então aqui a gente tem o eixo y, vou reforçar aqui só o x e o z. Aqui, tá vendo? Ó, tem o número 1, então aqui é 1, e aqui atrás, ó, tá vendo? Aqui é menos 1. Entendeu? E aqui, ó, essa função, essa curva aqui, ó, nada mais é do que y ao quadrado. Né? Porque aqui é o z, né? Aqui é o z. Então o z vai de 0 até quem? Até a função aqui, ó, y ao quadrado. Tá vendo? Vamos lá. Vamos olhar para x. Qual é a variação em x? O x está aqui. E ele está variando de quem a quem? De 0 até o 1. Concorda? Se pegar aqui o nosso x, ó, tá aqui, ó, 0 a 1. Tá vendo? E não sai desse intervalo. Então x vai de 0 a 1. O meu y, o y está aqui, ó. O y varia de quem? De menos 1 até 0, ó. Tá vendo? Então, de menos 1 até 0. Isso aqui não vai fugir também, né? Vai ser sempre aqui, ó. E o nosso z, como já disse, né? Ele já nos deu aqui, ó. Vai de 0 a y ao quadrado. E para encontrar o volume desse sólido, a gente faz a integral da região nossa em relação a diferencial de volume, né? Então, montando aqui a integral, lembra, quando a gente quer saber o volume, a integral mais externa aqui, ó, ela não pode ter nenhum x ou y, tá? Porque senão, se tiver algum x ou y, o nosso resultado vai ser uma função, né? Então, valores com y ou x, a gente coloca aqui para dentro, tá? Nessa ou nessa, tá? E a de fora a gente deixa uma integral que tem valores constantes, certo? Então aqui é o seguinte, vamos montar a nossa integral. A integral de fora eu utilizei de 0 a 1, que é no caso em relação a x. Poderia ser também aqui em relação a y, tá? Fica a critério de vocês. Mas vou mostrar por que eu fiz essa escolha, dessa ordem. Então a mais interna, vamos começar de dentro para fora. A mais interna, que é a única, né, que tem um y. Então ela vai ter que ser a primeira, tá? Vai ser a primeira. Então eu vou integrar essa parte aqui em relação a z, né? Que vai de 0 a y em relação a z. De 0 a y, né? Y ao quadrado em relação a z, certo? Aí depois vai a menos 1 até 0, menos 1 aqui, ó, até 0, e aí em relação a y, né? Então aqui, ó, em relação a y. E a mais externa vai de 0 a 1, né? De 0 a 1, e aí em relação a x. Então, parece aqui dx. Então, por que eu fiz essa escolha? O que vai acontecer? Eu vou integrar isso daqui, certo? Essa parte aqui, ó. Como não tem nada aqui, ó, vai aparecer um z. Vai aparecer um z na hora que eu integrar. Vocês vão ver, vai aparecer um z. E como aparecer um z, eu vou fazer uma aplicação aqui, ó, desses limites de integração. Onde tem z, eu vou pôr y, certo? Como aqui vai ficar com y, depois, então, eu já faço a integral em relação a y, que eu já sumo com ele. Né? Ou eu já consigo utilizar esse valor para fazer a integral. Que, Michael, eu não estou entendendo nada. Calma aí. Aqui embaixo está bem passo a passo, vocês vão entender. Então, vamos resolver essa integral. Mas nada impede de você inverter aqui, tá? Acredito eu não testei dessa forma, mas acredito eu que não... Se você inverter essas duas integrais aqui de ordem, né? E lógico, né? Inverter também aqui, né? Os diferenciais, não vai ter problema. Qualquer coisa, tentem fazer ao contrário aqui, ó. Ver se vai dar a mesma coisa.
inverter nesses dois. Esse daqui tem que estar aqui dentro, tá? Por conta desse y ao quadrado. Mas esses dois aqui, acredito eu que dê para inverter. Faça um teste aí, vê se vai dar certo. Então vamos lá, resolvendo a integral interna, né? Então, a primeira integral seria essa em relação a z. Como não tem o z, vai aparecer um z, como eu disse. E a gente vai aplicar o limite y ao quadrado e zero, né? Então a gente primeiro aplica para y e depois para zero. Então, onde tem z, vou pôr y ao quadrado. E depois faço menos o zero, né? Como é zero, então não preciso nem colocar aqui menos zero, né? Então fica só y ao quadrado. Aí agora eu vou integrar em relação a y, né? Tá vendo por que eu deixei já próximo em relação a y? Que eu já aproveito esse cara aqui, ó. Agora, integrando em relação a y, né? Fica com y na terceira dividido por 3. E esse limite de integração agora vai de menos 1 até 0. Então, agora onde tem y, a gente vai pôr o 0. Vai zerar aqui, né? Então, não vai servir muito para nada, né? E agora a gente vai aplicar aqui para menos 1. Certo? Aqui faltou um negocinho aqui, ó. Deixa eu pôr aqui já. Que aqui é o dx. Certo? Então, onde tem 0, fica 0 ao quadrado, né? Menos, né? Tem o menos da fórmula, então ficaria assim, ó, só para vocês entenderem. 0 ao quadrado, né? Menos da fórmula. E agora onde tem y ao quadrado, a gente vai pôr aqui, né, o... Só um momento, pessoal. É aqui, ó. Então, onde tem y ao cubo, fica com 0 ao cubo, menos da fórmula. E aonde agora tem o y, a gente vai pôr menos 1. Menos 1/3. Aqui, né? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 1/3. Menos com menos dá mais. Então, por isso que aqui o resultado da integral dá 1/3 positivo. Tá? Então, fica 1/3 positivo. Agora, a gente vai integrar em relação a x. Integrando em relação a x, vai aparecer um x, porque não tem nada aqui. Fica 1/3 vezes x. E a gente aplica esses limites aqui, ó, de 0 a 1. Então, primeiro para 1, depois para 0, né? 1/3 vezes 1 vai dar 1/3. 1/3 vezes 0 vai dar 0. Então, ou seja, o volume desse sólido é 1/3 de unidade de volume. Essa é a resposta. Pessoal, se estiver um pouquinho rápido, tá? É que isso daqui é a parte mais básica, né? Eu acho que o mais complicado é você montar os limites de integração. Depois, a parte de resolução, vocês já sabem resolver. É por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido aqui. Porque isso aqui você já vira em cálculo 1, né? Claro, vocês não viram a integral tripla em cálculo 1, mas a integral simples, que é uma integral, vocês já viram. E aqui, basicamente, a gente faz isso. A gente resolve 3 integrais simples, né? Então, isso vocês já sabem fazer. Caso tenha dificuldade, volta a ver alguns vídeos de cálculo 1, tá? Que é necessário estar dominando já isso daí, tá bom? Vamos para a questão 4. A questão 4, pessoal, também não é complicada, tá? Inclusive, para quem estudou, viu o livro, vai ver que tem um exercício bem parecido com esse lá, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, explicando, tá? Explicando essa questão, né? Que é pra gente, nesse caso, é pra gente encontrar a massa. Aqui ele está explicando, tá? Basicamente, essa daqui seria a forma como a gente iria calcular a massa, né? Desde que a gente tenha a função aqui, ó, densidade desse objeto, certo? Então, vamos lá. Sabendo disso, considere uma lâmina quadrada, ou seja, a lâmina quadrada. Sempre é bom desenhar, pessoal, tá? Então, ó, já desenha aqui os plano cartesiano e vai esboçando. Então, ó, uma lâmina quadrada, cujos lados são unitários, então cada lado vale 1, tal que a região esteja no primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante é esse, é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, tá? O primeiro quadrante é esse aqui, ó. Então a gente tem uma lâmina quadrada com lados unitários no primeiro quadrante, certo? E que duas de suas arestas estejam sobre os eixos coordenados, né? Então, pelo menos duas aqui, ó, tem que estar sobre os eixos coordenados, tá bom? Aqui também. Tá, então eles não estão soltos aqui,
Eles estão colados aqui, tá? E aí ele fala o seguinte: supondo que a densidade da lâmina seja dada por essa daqui é a função desse densidade. Então ele pergunta qual é a sua massa. Então eu desenhei aqui já pra gente. Então a gente vai fazer o que? A gente vai aqui, ó, tem até a fórmula já. É a integral dupla da função densidade. Então a integral dupla da função densidade, que é essa, certo? Só substituímos em relação aqui, né, a diferencial de área, tá? E sabendo isso, a gente precisa agora encontrar só um limite aqui, ó, só a nossa região de integração. Olhando para cá é bem simples, né? Então, ó, em x varia de quem a quem? De 0 a 1, concorda? Vai de 0 a 1 em x e vai de 0 a 1 também aqui em y, né? Então, pessoal, bem sossegado, tá vendo? Porque como é um valor unitário e ele tem que estar com pelo menos duas arestas aqui, então aí assim fica mais fácil, né? Bem suave. E agora para resolver isso daqui, pessoal, é bem tranquilo também. Aqui tanto faz a ordem, tá vendo? Porque ó, é um quadrado, né? É um quadrado. São valores constantes, certo? Então tanto faz a ordem de integração, tá? Aí fica a critério de vocês aí, se quiser inverter a ordem aqui. Aí é só calcular a integral, né? Calcula essa parte mais interna. O valor que der, você usa para calcular a parte externa. Tá? Aqui é a nossa região de integração. E aqui embaixo a gente vai calcular a integral. Então, a gente integrando aqui a parte interna, né? Como eu já sei que vocês sabem fazer, eu não vou perder muito tempo aqui, tá? Então, a gente vai integrar aqui a parte interna em relação a x. Então, fica 2x² dividido por 2, menos, aqui o y é constante, fica y vezes x, mais, o 1 é constante, vai aparecer o x. Vem aqui e aplica os limites de 0 a 1 para essa integral. E isso tudo em relação a y. Aplicando os limites, vai chegar nesse resultado. Tá? Esse resultado aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a integral em relação a y. 1 menos y mais 1. Tá? Então, a gente vai realizar essa integral. O que vai acontecer? Aqui, ó, é 1, vai aparecer o y. Aqui é 1, vai aparecer o y. Ou seja, temos y mais y, 2y. Então já coloquei direto aqui, ó. 2y menos integral do y, fica y² dividido por 2, né? Tem esse menos que acompanha. Fica menos y² dividido por 2. Aplico os limites que vai de 0 a 1. Primeiro pro de cima e depois pro de baixo, né? Pro de cima vai ficar 2 vezes 1 menos 1² por 2, que é 1 dividido por 2. E se aplicar em 0, aqui se pôr o 0 dá 0, e se pôr o 0 dá 0. Então, considera. E fazendo aqui, ó, essa operação, a gente copia o valor que está embaixo, copia o denominador, faz esse vezes esse, 2 vezes 2, 4, menos o 1, 3, ou seja, 3 meios. E qual que é a unidade? É gramas. Por que é gramas? Por causa desse cara aqui. Se fosse quilos, aqui seria quilos no nosso resultado também, tá? Então isso daqui é bem tranquilo, tá vendo? Então 3,3 sobre 2 gramas. Ou 1,5 gramas, se eu não me engano, se fizer essa divisão, tá? Tanto faz. E a última questão, que talvez pareça ser um pouquinho mais chato, mas não é. É tranquilo também. Então vamos lá, 5. Para uma placa fina no plano, definimos os momentos de inércia em relação aos eixos coordenados x e y, respectivamente, como. Pessoal, o momento de inércia basicamente é a dificuldade que eu tenho para rotacionar um cilindro, por exemplo, ou um objeto em torno do eixo x ou y, ou z também. Então, é a dificuldade que eu tenho para fazer essa rotação desse objeto, desse sólido. Tá. Então, a gente pode calcular aqui, ó, essa dificuldade, né, esse momento de inércia em relação a x ou em relação a y, também poderia ter aqui, né, em relação a z, caso estivesse trabalhando com os 3 planos, com os 3 eixos. Aí aqui meio que explicou, já deu pra gente ter a fórmula aqui, tá, para os 2 casos. Aí fala o seguinte:
considerando uma placa triangular, limitada a apenas retas. Então é uma placa triangular que está limitada por y igual a x e x igual a 5. Lembra que eu disse? Desenha, sempre que possível, desenhe, faça um esboço do que está sendo dito. Então, ó, desenhei aqui o eixo x, o eixo x e o eixo y, e eu plotei essas informações. Então ele fala que a gente está sendo limitado por uma reta y igual a x. Essa daqui, ó, é a reta y igual a x. Então quando x é 1, y também é 1. Quando é 2, y é 2. E assim sucessivamente. Então, quando x é 5, y também é 5. E bem nesse ponto acontece a intersecção. Tá vendo? E o propriamente dito, x igual a 5, né? X igual a 5 é uma reta aqui, ó, constante. Tá? No primeiro quadrante, lembra? Primeiro quadrante está aqui, aqui está no segundo quadrante, terceiro e quarto, assim vai. Então é nesse quadrante. Então isso daqui para já não importa mais, ó, essa parte aqui, ó. Só importa o que está no primeiro quadrante, né? E daqui para lá também não, porque a nossa região já é essa região interna aqui. E é uma placa triangular, tá vendo? Aí fala o seguinte, que essa placa, né, que essa placa aqui, ela tem essa densidade, tá? Essa aqui é a densidade dela. Aí a gente pede para determinar o momento de inércia com relação ao eixo x. Se é em relação ao eixo x, a gente vai usar quem? Esse cara aqui, que está em relação a x. Então, aqui eu copiei a fórmula, tá vendo? A gente sabe que vai usar essa, porque a gente quer saber em relação a x, que é a integral dupla, né, dessa região, nosso domínio aqui, multiplicando aqui, né, no caso, integrando y ao quadrado vezes a densidade, né, e aqui tem um diferencial de área. Então vamos começar a encontrar aqui algumas coisas. Primeira coisa, qual é o nosso limite, quais são os nossos intervalos aqui de integração? Então faz aqui um esqueminha, copia aqui, ó. Olha em x e depois olha em y. Olhando aqui em x, o x varia de quanto a quanto? Ora, o x é constante, tá vendo? Aqui, ó, esse x, essa parte aqui, ó, esse x aqui, ó, se você vier aqui, é nesse sentido aqui, tá? O x não muda, tá? O x não muda. Então o x ele vai de 0 até o 5, né? É essa região. Já o y, ele tem uma mudancinha, né? O y é o seguinte, cada ponto, ó, ele atinge uma certa altura, né? Quem que é essa altura? É essa reta, que é y igual a x. Ou seja, o y varia de 0 até essa reta, que é igual a x, né? Que é y igual a x. Então é essa reta aqui. Então a gente já tem os limites de integração. A gente já tem a nossa função aqui, densidade, e a gente já consegue montar a integral. Então a inércia aqui em relação a x vai ser igual à integral dupla de quem? De y ao quadrado, que multiplica a função densidade do nosso sólido. Quem é essa função densidade? É 10 mais 2x, certo? Então, vezes 10 mais 2x, diferencial de área é o nosso dy dx, certo? E quais são os limites aqui de integração? Lembra, como a gente quer encontrar um valor, a integral de fora tem que ser valores constantes, variáveis. Então, tem variável, vai ficando para a parte mais interna. Então, aqui tem variável, é o que vai de 0 a x. O que vai de 0 a x é em relação a y. Então, vai ficar a integral mais interna, de 0 a x, da nossa expressãozinha aqui, e em relação a y primeiramente, né, porque é ela que possui a variável aqui. E a mais interna, a externa, vai ser em relação à nossa variável x, que vai de 0 até o 5. De 0 até o 5 em relação a x. Então, em relação a x. Agora, pessoal, é basicamente resolver. Resolve a parte interna, né? Primeiramente, essa parte aqui vai ser em relação a y. Isso daqui vocês já sabem como fazer, a gente fez bastante aí. Caso tenha dúvida, tá? Podem me chamar aí. Então aqui é o seguinte, vamos fazer a nossa integral. Esse valor aqui, ó, vai ser uma constante,
porque não possui y, que possui y aqui, ó. Então isso daqui é um valor qualquer vezes um valor y ao quadrado. Então esse cara que sofre, né, a integração. Lembra, a constante, ela pode sair para fora da integral? Basicamente isso. Mas você pode deixar ela aqui, não tem problema, eu deixo, tá vendo? Então eu só vou integrar aqui esse cara. Então fica y ao cubo, né, já que é integral em relação a y ao cubo dividido por 3. E aplicando agora esses limites, que vai de 0 a x, e tudo isso em relação a x. Fazendo aqui o cálculo, né, então onde tem y, eu vou pôr o x, certo? E agora eu vou fazer mais uma integral, que é a integral de fora, que é em relação à variável x. Integrando aqui, ó, aí aqui a gente faz a distributiva, né, a multiplicação, né, então é isso aqui vezes isso, vezes isso. Então, ó, x ao cubo vezes 3 vezes 10, fica com 10x ao cubo dividido por 3. Mais 2x vezes x ao cubo dividido por 3. Então, x vezes x ao cubo dá x na 4 dividido pelo 3 em relação ao x. Agora a gente pode fazer a nossa integral. Integrando aqui, ó, 10x ao cubo fica 10x na 4. Esse 4 que vai ter aqui agora, ele desce lá multiplicando 3. Então fica 4 vezes 3, dá o 12 aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. 2x na 4. Integrando, soma 1, vai ficar 5. 2x na 5. Esse 5 vai tombar multiplicando 3. Ou seja, 5 vezes 3 dá o 15 aqui, ó. E agora a gente aplica os limites de integração, que vão de 0 a 5. Primeiro aplica para o de cima, depois para o de baixo. Então, aplicando para o de cima, fica 10 vezes 5 na 4, dividido por 12, mais 2 vezes 5 na 5, dividido por 15. Isso ficaria depois menos, aplicado em 0. Se pôr o 0 aqui, zerou, né? 10 vezes 0 para 0, 2 vezes 0 vai dar 0. Então, não precisa fazer para esse cara. Aí aqui, pessoal, é só fazer a operaçãozinha que está aqui, faz na calculadora, vocês vão chegar neste resultado, tá? Aí não tem unidade, tá bom? E é isso. Bastante coisa, né, pessoal? Confesso que é um pouquinho chato de entender, tá? Mas não é difícil de resolver não, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, podem me chamar no WhatsApp aí que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, vê com calma, tá? Tenta fazer, que vocês têm que, o ideal é aprender, tá? Que lá pra frente pode ser que vocês precisem utilizar algum desses conceitos, tá? Mas por hoje, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e o mais importante, né, tenham tentado resolver. E no mais é isso, tá? Espero que tenham ajudado vocês. Agradeço, um abraço e até mais.